Amados, a paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu estava meditando sobre a história de José. É interessante que Deus exaltou José no Egito, não foi? Deus exaltou José no Egito. E muito interessante essa exaltação no Egito. Tem muita coisa aí, muita simbologia. Mas veja que tem momentos que Deus não nos exalta no meio da nossa parentela. O chamado de Abraão foi para sair da sua parentela, da casa do seu pai, para uma terra que Deus ia mostrar, que seria a terra dos cananeus, que Deus ia tirar e ia dar para Abraão. Não foi na terra de Abraão, dos pais da parentela, foi em outro lugar. Para José, exaltação no Egito, porque no meio deles, da família de José, José não era aceito, crido. No meio de Jefité, a exaltação foi no meio de homens que eram criminosos. Depois os irmãos de Jefité consideraram Jefité, mas a exaltação foi fora. Jesus começou o ministério, mas a exaltação de Jesus foi pela renudez de Galiléia, pela Galiléia e outros ambientes que acreditaram mais em Jesus. O centurião de Cafarnaum, que acreditou em Jesus, que ele era poderoso, que ele era o Messias. O ministério do Senhor foi rechaçado pelos judeus, pelos fariseus, saduceus, herodianos. Jesus foi rechaçado. E após a ressurreição, ele deu ordem para que levasse o evangelho ao mundo inteiro. O apóstolo Paulo começou o ministério também quando ele se converteu, mas o apóstolo Paulo também foi rechaçado pelos próprios judeus que tentaram matar Paulo como tentaram matar Jesus. E o Senhor chamou Paulo para ser mensageiro dos gentios, dos não-judeus. E a mensagem do evangelho chegou a nós. Isso vem dos discípulos dos apóstolos, a mensagem, como tantos outros pregadores, os reformadores da igreja, como John Hus, John Wesley, meu Deus do céu, como John Wesley também foi perseguido, com Wycliffe, né? Também foi perseguido, desenterraram Wycliffe para que foi considerado como herege. Depois da morte dele, desenterraram os ossos e jogaram as cinzas no rio. E tantos outros homens de Deus que passaram por essa terra. Deus não permite a gente ser exaltado nesses ambientes, porque são incrédulos. Nós temos o trabalho aqui e a maioria dos nossos clientes são não cristãos. Pouquíssimos são cristãos. Mas o dinheiro entra pelas mãos de pessoas que não são cristãs, a maioria. Isso é muito interessante, gente. A gente servir a Deus, esperar reconhecimento. A própria igreja menospreza a gente, rebaixa a gente, mata a gente. É igualzinho o que fez os judeus com os profetas, os judeus fizeram com Jesus, o Senhor, fizeram com Paulo. A igreja, por ter esse comodismo religioso, se sentirem as estrelas de Deus, se sentirem os escolhidos de Deus. Israel era do mesmo jeito. A igreja atual, a igreja moderna, ela exclui demais pessoas que Deus salvou, que o Espírito Santo foi lá, tirou das mãos do diabo. E o Espírito Santo vai lá e vai dar honra a essas pessoas, feito José. Mas não é no meio do seu povo, não é no meio da sua família, é no meio do Egito, no meio dos estrangeiros. Deus tira a gente de ambiente e coloca em outro. Jesus não era reconhecido no meio dos judeus como profeta, como Messias. Jeremias não foi reconhecido como profeta de Deus, tentaram matar Jeremias. Isaías foi perseguido. Daniel foi honrado na Babilônia e se tornou profeta de Deus. E tantos personagens do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Jesus foi muito mais ovacionado por pessoas não judias do que os próprios israelitas, o ministério do Senhor.
Deus nos tira, Deus nos arranca desses ambientes que não dão crédito para nós. Não acredita que o Senhor está conosco, mesmo pregando, tendo um comportamento santo, justo, ético, moral, honrado, que é do Espírito Santo, nos conduz à vida dele. Gente da nossa parentela, gente da nossa igreja, pastores, liderança, liderados, não nem aí. Mas só que Deus, ele tem um propósito, como foi na vida de José, na vida dos apóstolos, na vida dos Messias, na vida do Messias, na vida de quem Deus escolheu. E Deus nos arranca desses ambientes. Deus nos tira, porque é gente incrédula, gente religiosa, gente que Deus não tem nada com esse povo. Feito os fariseus pensando que Deus estava com eles, mas Deus já tinha rejeitado todos eles, a maioria deles, porque crucificaram Cristo. Os apóstolos foram honrados em outros ambientes, por isso vá, leve o evangelho a outros lugares, porque vocês aqui serão perseguidos, humilhados, maltratados. Vá para outros lugares. Claro que em outros ambientes os apóstolos foram martirizados, menos João, mas o evangelho, as boas notícias, Deus nos leva para ser valorizado em outro ambiente, que lá iremos ser honrados. Veja os missionários que não são reconhecidos aqui no Brasil. O Espírito Santo tira e leva para outro país, outra cultura, outra religião, para serem lá valorizados, honrados, porque aqui na igreja que os missionários fazem parte, não são tão honrados, não são tão valorizados como Deus manda. Então Deus separa e leva para longe, para lá do outro lado do mundo, eles serem respeitados e Cristo ser manifestado através dele para outras pessoas que precisam da salvação em Cristo. Você que me assiste, que é cristão, que é fiel, se está passando por isso, como eu também passo, e refletindo sobre essa história de José, que foi honrado no Egito, Deus não vai deixar você nesse ambiente, não. Deus lhe tira daí e coloca em outro lugar. É Egito? É. É terra de Canaã? É. É Babilônia? É. É lugar difícil? É. Mas é lá onde tanta gente vai reconhecer Cristo em você e em mim. Deus nos tira como tirou Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa do teu pai, que eu vou para a terra, que eu vou te enviar para uma terra. Eu vou te enviar. Quem te honrar, te honrarei. Quem te amaldiçoar, te amaldiçoarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tu serás uma bênção. Abraão creu e saiu. 2026 é ano de fazer mudança territorial, geográfico, e encaminhar você para lugares que vai honrar Cristo através de você. E você será honrado, respeitado, respeitada. Tome posse. Isso é profético. Maranata, Jesus vem. Nosso salve ao céu de glória. Compartilha essa meditação. Deus te levará para outro lugar para ser honrado. E às vezes é no Egito, mas a honra está lá. Deus ainda levanta Faraó. Faraó crê mais do que os pastores, do que os irmãos dentro da igreja, do que tua própria família. Tem liderança do outro lado do mundo que vai valorizar mais Deus na sua vida do que aqueles que se dizem cristãos. Pai do Senhor, crente.